Vamos agora aqui falar de outra pesquisa, né? Já falamos aí da avaliação da população do governador Eumano de Freitas, né? E do que ela acredita que é prioritário aí para a população. Mas a gente vai falar agora de outro político, né? Que está em outro momento da sua carreira, né? O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, ele terminou seu mandato em 2024, né? Com avaliação negativa, né? Ele ocupa o 22º lugar em um ranking dos gestores das capitais brasileiras, né, que tiveram esse mandato entre 2021 e 2024. Né? Esse levantamento foi feito pelo Instituto Atlas Intel. A pesquisa, que ouviu 64.444 pessoas entre 20 de novembro e 15 de dezembro de 2024, apontou que Sarto alcançou apenas 20% de aprovação, enquanto 70% desaprovaram sua administração. No Nordeste, Sarto ficou à frente apenas de Doutor Pessoa, um ex-prefeito de Teresina. Olha aí, Felipe, ele teve apenas 4% de aprovação, o índice mais baixo de todos os gestores avaliados. No topo do ranking, o mais bem avaliado foi o Doutor Furlan, né, um prefeito do MDB, reeleito lá em Macapá, com 87% de aprovação. Os outros prefeitos nordestinos se destacaram. JHC do PL de Maceió com 85%, Bruno Reis do União Brasil de Salvador com 79%, João Campos do PSB do Recife com 78% e Eduardo Braz do PSD de São Luís com 77%. O levantamento do Atlas Intel utilizou uma escuta digital aleatória, respeitando perfis demográficos da população. A margem de erro variou entre 1% e 4%, com um nível de confiança de 95%. Né? O que dizer sobre essa avaliação aí do Sarto, né, nesse ranking de prefeitos das capitais, Felipe? Assim, esse número ele bateu com da pesquisa Opinião, não é isso? Isso. Antes de falar do Sarto, Delano, você citou aí o doutor Pessoa, né, o ex-prefeito de Teresina. Para quem não sabe ou para quem não lembra, né, ele foi o prefeito então candidato, que deu uma cabeçada no outro postulante, né, durante um debate, enfim. Mas falando sobre o Sarto, né, como eu já disse aqui, mais de uma vez, eu acredito que o fim da gestão do Sarto, né, esse final de 2024, puxou muito para baixo a avaliação dele. Né? A avaliação dele se tornou realmente muito negativa, como saiu na pesquisa do Instituto Opinião, que a gente deu, saiu também nessa pesquisa agora da Atlas Intel, coloca ele na 22ª posição de 26 prefeitos, né, das capitais. Então, eu acredito que ele realmente fez por onde nesse final de governo para resolver essa avaliação negativa, porque a gente vê a questão da saúde, por exemplo, a crise no JF parece repetitivo, né? Que a gente esteja falando disso praticamente todo dia, mas é uma questão muito importante, que é um hospital muito importante, é o hospital emergencial mais importante da cidade, é o maior hospital emergencial que recebe vários pacientes por dia, não só pacientes daqui da capital, mas também do interior do estado, de outras cidades, da região metropolitana, e que está passando por uma crise gigante, com falta de medicamentos, de insumos, outros serviços públicos também sendo descontinuados. Então é uma questão crítica e que a gente vê que se transmite, né, se traduz para a avaliação da população e do eleitorado. E aí, falando sobre a vida política do ex-prefeito José Sarto especificamente, é até curioso a gente ver qual vai ser o próximo passo dele, né, dentro do ambiente político. Vai para deputado estadual em 2026? Vai para deputado federal? Né? Ninguém sabe qual vai ser o próximo caminho do ex-prefeito José Sarto. Eu estou falando prefeito, mas é porque é o costume, né? Eu tenho que virar a página. Ninguém sabe qual é o caminho do Sarto ainda, mas a gente sabe que o eleitorado está magoado com ele, né? Acho que não vai ser fácil, independente do caminho que ele queira traçar. Ninguém sabe nem se ele vai permanecer no PDT, né, o partido a qual hoje ele faz parte, e que está no movimento de tentar se aproximar mais do governo. Então, fica aí as nossas dúvidas e ficam aí as nossas expectativas para o futuro da política cearense, que é sempre tão animada, né, Delano? Felipe, eu estava aqui, você estava falando, né, eu te ouvindo e catei aqui os números da pesquisa Opinião. Né? Na pesquisa Opinião, que foi divulgada ali no dia 30 de dezembro, o prefeito ele apareceu com 77%, né, entre ruim e péssimo, né, de avaliação, numa pesquisa realizada pelo Instituto Opinião.
tem uma coisa de diferença, assim, a gente não pode muito comparar as pesquisas, né, porque as metodologias são diferentes. Por exemplo, a pesquisa do Instituto Opinião foi uma pesquisa presencial, diferente dessa pesquisa que foi feita de forma digital e tudo, né, mas os números são até similares, né, o Sarto aparece com 77% aqui, 70% lá de desaprovação. Lembrando que aí tem um caso que é curioso, né, a pesquisa do Instituto Opinião ela foi realizada entre os dias 28 e 29 de dezembro. Então, assim, tem um espaço aí de 13 dias, mais ou menos 2 semanas, após o fim dessa pesquisa Atlas Intel, né? E aí a gente lembra que esse último mês da gestão Sarto, assim, as últimas semanas, inclusive, os últimos dias, eles foram realmente, começou a estourar mais essa coisa do JF, sequenciadas vezes, né? A gente teve casos aqui que a gente viu, que a gente apurou, que, por exemplo, teve gente que na época ainda, antes da virada do ano, que pessoas que estavam acidentadas, precisando de uma cirurgia no hospital, receberam alta para esperar em casa porque o hospital não tinha como fazer, né? Assim, a gente tem um déficit de profissionais, tudo, então realmente o Sarto terminou a gestão de forma muito ruim, assim, e eu acho que descuidado, inclusive do ponto de vista dessa questão da comunicação, né? Comunicação não resolve tudo, né? Não é um guarda-chuva, né? Assim, não dá para tampar o sol com a peneira, né? Para usar aquele bordão, mas a verdade é que, na verdade, faltou ali até uma disposição mesmo para dialogar, para falar, para se explicar e tudo. O quadro, quando o prefeito apareceu e fez seu pronunciamento falando sobre balanço de gestão, parecia que estava descolado do que as pessoas estavam vivendo, né? Fico imaginando uma pessoa que tem um familiar numa situação, numa fila, ou lá no JF que teve que tirar do próprio bolso para botar gás, para botar insumos básicos, né? Que ela ia ver e vendo o prefeito dizendo, o ex-prefeito dizendo que sentia tinha aquela sensação de dever cumprido, né? Inclusive, Delano, só um comentário rapidinho, né, sobre essa diferença das duas pesquisas. Eu acredito que até o início da gestão do Evandro, né, possa ter influenciado também no resultado da pesquisa, até porque a pessoa vê o Evandro tomando posse dia 1º e no dia 2º já enviando mensagem para revogar a taxa do lixo, né? Então a pessoa pensa, nossa, era fácil assim revogar essa cobrança, então por que é que não tinha sido feito, né? Então fica também essa outra questão aí, esse outro evento, né, político, e pode também influenciar no resultado da pesquisa nesse espaço curto de tempo, né?